Come- Então, Omar de Barros Filho, vulgo Matico, muito obrigado por tua participação conosco aqui, tua presença, aceitando nosso convite para esta conversa informal, porém importante, né, em que nós pretendemos conversar um pouco sobre o momento atual envolvendo esse conflito todo na faixa de Gaza. E o Matico é podemos dizer que, de alguma forma, não deixa de ser um especialista no assunto, pelo menos em boa parte desta situação toda, na medida em que dirigiu um documentário sobre a Palestina e os brasileiros, que está à disposição no YouTube, depois até coloco o endereço aqui, se alguém tiver interesse em ver. Um documentário, Matico, muitíssimo bem feito, parabéns, muitíssimo bem dirigido, muitíssimo bem produzido, com belas e competentes e profissionais imagens e cenas ali apresentadas. Então, à luz disso, nós queríamos entrar num assunto que hoje está na ordem do dia universal, né? Todo esse conflito na Palestina, iniciado lá em 7 de outubro, quando os terroristas do Hamas fizeram aquela incursão em território israelense, produzindo aquelas barbáries e selvagerias, que acabaram redundando numa réplica também bárbara e selvagem, na medida que tem toda uma situação trágica ocorrendo hoje ali na faixa de Gaza, com milhares de mortes, especialmente mulheres e crianças. Então, é uma conversa informal, como eu te disse, mas tipo, nós vamos conversar aqui entre amigos, vamos começar te ouvindo e, a partir daí, como bons jornalistas, todos os participantes aqui vão te fazer muitas perguntas. Fique bastante à vontade para conversar com a gente. Vou começar pelo filme que é justamente onde eu vou passar, a partir dele que eu vou passar a me focar quase que exclusivamente sobre a questão palestina, né? Perfeito, Então, perfeito. o filme, o documentário, na realidade, ele começa a nascer em 2010, numa viagem que eu fiz pela Andaluzia espanhola, na região da Espanha, onde eu pude perceber a profundidade do legado árabe deixado ali durante o período em que que os árabes foram a potência dominante naquela região, né? Eu voltei depois da viagem, de uma longa viagem, uns 3 semanas que eu passei lá. Eu voltei com a ideia de fazer algum filme sobre os árabes, sobre a cultura árabe, alguma coisa. Durante um bom tempo eu fiquei assim à deriva, sem achar um link, um gancho que me permitisse escrever um argumento inicialmente, depois um roteiro, e, enfim, lançar um projeto de produção, né? Isso aconteceu uns 2 anos, 3 anos depois, quando na internet eu recebi um boletim da Agência de Negócios Brasil Árabe, da agência informativa da Câmara de Comércio Árabe Brasil, dizendo que aqui no Rio Grande do Sul existia a maior colônia palestina do Brasil, falando em número da população, né? E eu fiquei assim, pô, o filme esteve todo o tempo aqui na minha frente e eu não sabia, né? Quer dizer, isso de fato foi assim a luz que faltava para eu passar a me dedicar, então, num primeiro momento, a pesquisar isso, a identificar quem seriam os personagens, em que lugar eles viviam, como principalmente qual era a relação que hoje eles ainda mantinham com a Palestina natal, né? Então esse foi, digamos, o tema central do filme. É o tema central do filme, a relação dos palestinos que vieram para cá, emigraram aqui para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, e qual era a relação que eles mantinham ainda com os seus familiares, seus amigos, suas propriedades, inclusive, que ainda restavam na Palestina. Então, feito isso, junto com o Caco Schmidt, viajamos pelo Rio Grande do Sul a identificar quem seriam os personagens do filme, quais seriam os entrevistados, as pessoas que nós iríamos descrever, etc. E, enfim, o filme se materializou através de uma parceria tumultuada com o Canal Curta, muito sensível às pressões do lobby judaico do Rio de Janeiro. E o filme foi feito, a primeira parte rodada aqui no Rio Grande do Sul e a segunda parte rodada na Palestina, na Cisjordânia,
Na época, nós não tivemos, apesar de termos tentado, não tivemos nenhum acesso a Gaza, né? Praticamente é uma região proibida para estrangeiros, uma região que já era, naquele momento, cercada pelas tropas de Israel, pelas tropas do Fatah, que, digamos, seriam os que governam a Cisjordânia, e também pelas tropas do Hamas e outras facções que existem lá. Era quase impossível entrar naquele momento. Então, nos limitamos justamente aos personagens que viviam ou que tinham relação direta com a região da Cisjordânia, que é controlada pela autoridade palestina sob o domínio de Israel, total e absoluto domínio de Israel. Então, esse foi o cenário que nós encontramos lá. Nós filmamos em 2 semanas de trabalho, fomos violentamente reprimidos pelas forças de segurança de Israel durante o período que nós estivemos lá. No final do trabalho, eu já tinha, inclusive, tirado os arquivos do filme através de um palestino que vinha para o Brasil pela Jordânia, umas 24 horas antes do ataque que nós sofremos lá. Nosso hotel, que ficava no lado palestino, foi literalmente invadido por tropas durante a madrugada. O hotel foi demolido praticamente pelas tropas, já tem umas 40, 50 soldados, além de todas as armas, motosserra, marretas, cachorro. Eles quebraram tudo que era possível quebrar nos nossos apartamentos, da equipe, que éramos 4, cada um num apartamento, quebraram tudo que existia de mobiliário, de parede. O forro do meu quarto foi inteiramente arrancado, porque podia ter alguma coisa escondida no teto, alguma coisa do gênero. Passamos a noite detidos no próprio hotel. Então, foi um ataque muito violento, que inclusive está registrado no filme de forma discreta, né? Porque, na realidade, os heróis do filme não éramos nós. Né? Então, eu optei, como diretor, a deixar esse em segundo plano, digamos, no encerramento do filme, eu registrei o fato como tinha que registrar mesmo. Vocês chegaram a conseguir filmar isso? Nós não filmamos, mas conseguimos as imagens através de um repórter da TV palestina, que na madrugada ele apareceu lá no hotel, ele estava acompanhando o comboio, ele foi acompanhando o comboio israelense, que entrou em Ramallah, que é a cidade onde nós estávamos, foi até o hotel e ele acompanhou o trajeto desse comboio. Ele passou, o comboio militar passou por uma área de refugiados palestinos que ainda sobrevivem ali, mal instalados na fronteira, na divisa, e levou lá, o comboio foi atacado com coquetéis Molotov, pedra e tudo mais, tudo isso na madrugada. E quando eles chegaram lá no hotel, eles entraram, nós éramos os únicos hóspedes do hotel, casualmente, um hotel de alta categoria de Ramallah, éramos os únicos hóspedes, um em cada apartamento, entrou aquela tropa toda, eu fui acordado com a minha porta sendo arrombada, vendo aquelas lasers de armas, né, apontados para mim, mas eu, como estava devidamente documentado com a minha carteira de jornalista internacional, né, da Federação Internacional, então eu pude sair com dignidade, digamos, do episódio. Eles permitiram que eu colocasse a minha roupa, eu estava de pijama, dormindo, 2 da manhã, né, 3, sei lá que horas era. E já o pessoal foi tirado da cama na marra, né? O Caco, os 2 câmeras que nós levamos. Então foi um episódio assim que nos deixou bastante convictos daquilo que nós tínhamos visto, porque aconteceu comigo, aconteceu conosco. Naquilo que nos falavam que ocorria normalmente, foi comprovado a partir da nossa própria experiência, que finalmente teve o seu epílogo no aeroporto de Ben Gurion, pois nós 2 dias depois, ou 3 dias depois, tentávamos retornar ao Brasil. Eles ainda, a polícia do aeroporto ainda confiscou uma das câmeras da equipe, né? Uma das câmeras que nós levamos para filmar, levamos 2, para melhorar justamente a qualidade do trabalho, agilizar o trabalho. E porque eu sabia, por experiência própria, que nós teríamos poucas horas disponíveis para trabalhar, né? Então, uma das câmeras que nós levamos foi confiscada no aeroporto e nunca devolvida, apesar de todas as nossas
correspondências com o governo israelense, embaixada brasileira e tudo mais, tentando recuperar, nunca mais voltou a câmera. E qual foi a alegação para o confisco ali na hora? A alegação é de que a câmera poderia ter explosivo dentro dela, alguma coisa assim. Ridículo, porque tem equipamento suficiente para ver se tem explosivo ou não, né? E animais treinados e tal. Isso, o nosso câmera que portava o equipamento, ele ficou detido no aeroporto acho que umas 2 horas, 3 horas, quase 3 horas. Quando nós voltamos para o avião da Alitalia, que nós íamos utilizar para sair de Tel Aviv, já estavam todos os passageiros a bordo. Nós entramos assim no último minuto, porque o avião já estava decolando. Então, para nós foi um alívio ter sobrevivido, digamos, a esse ataque, e depois deixaram bem claro que nós não éramos bem-vindos no país, apesar de eu ter tomado todas as providências legais de comunicação com os órgãos do governo de Israel, de que estava indo uma equipe trabalhar com profissionais renomados, todos com currículo, fornecemos todas as nossas cópias de passaporte, tudo ao governo israelense, mas isso não serviu para nada. Então, foi um episódio assim que nos deixou muito marcados e que cercou o filme, a produção do filme, né? Ainda Mais hoje, tarde, nós ainda agora, tu demonstra que tu fica emocionado quando fala nesse assunto aí. Não, sem dúvida, porque eu tenho muita experiência de conflito, cobertura de conflitos internacionais, porque eu trabalhei na América Central durante muito tempo. Trabalhei na Bolívia, trabalhei no Peru, na Colômbia, México, e cobri durante 2 anos, no mínimo, os conflitos centro-americanos, Nicarágua, El Salvador, a Revolução Guatemalteca, Honduras, Costa Rica e tudo mais. Eu tenho experiência em área de conflito. E eu, inclusive, quando nós saímos de Porto Alegre rumo a Tel Aviv, alguns dias antes, eu fiz uma reunião com a equipe e disse: olha, nós vamos enfrentar um dos regimes mais agressivos e violentos do planeta, que tem forças armadas treinadas para impedir qualquer manifestação. Então, vocês ainda têm tempo de desistir da viagem, né? A partir daqui, quem for vai ter que enfrentar qualquer coisa, hein? Qualquer coisa pode acontecer. E, de fato, aconteceu, né? O que eu esperava, infelizmente, aconteceu. Na realidade, eu já tinha ido a Tel Aviv certa vez, né? E pelo fato de me chamar Omar, que é o nome, digamos, é o nome da espada, a espada de Alá, né? A Falou espada de o Alá. nome de Omar, saltaram para trás. Hein? O meu pai Falou o nome também de era Omar, Omar. não. Tu é o Como é Omar? o nome? Omar? Tu te Omar? salvasse, viu, Bicudo? Elmar não vai ter É? problema nenhum, mas o Omar vai te garantir muita confusão. Porque, Ah, sim, inclusive, quando eu cheguei, eu fui à viagem, resolvi tirar umas férias e resolvi visitar Jerusalém, né? E quando eu cheguei, isso faz muitos anos já, quando eu cheguei em Frankfurt para fazer o embarque eu fui pela Lufthansa até Frankfurt. Em Frankfurt eu ia embarcar, minha ideia era embarcar na El Al, no avião. Eu digo, não tem avião mais seguro do que a El Al, né? Então, então eu vou no El Al, claro, né? Claro. E aí, quando eu cheguei no balcão e apresentei as minhas credenciais de passageiro, o rapaz lá da segurança israelense, um jovem de 2 metros de altura, mais ou menos, por 3 de largura, me perguntou assim: Omar? Por que Omar? E eu, ingenuamente, porque eu estava em férias, não tinha nenhum, queria conhecer Jerusalém, né? Eu disse Omar, porque meu pai também era Omar, porque eu sou Omar filho, né? Aí eles, bom, Omar pai, Omar filho, então vem, né? Aí lá me fui, já levado saí, fui retirado da fila de passageiros, fui levado para um bivac militar israelense dentro do aeroporto de Frankfurt, Em né? Lá eu Frankfurt? fui inteiramente revistado, desnudado, revistado, fotografado e tudo mais. Então, quando eu voltei anos depois, eu já sabia que essa história do Omar, lá na Palestina, eu sou um herói, represento o nome de um herói, né? E no outro lado do muro eu sou assim aquela figura que talvez não mereça nem Abominável. estar ali. É Ô, isso. ô, ô, Matico, Fala. tá
a tua narrativa aí está excelente, eu não quero truncar, mas tem uma questão que, assim, que se interpõe, conforme o que tu está descrevendo. Com todo esse aparato de segurança, que se sabe que é correspondido também por um aparato fortíssimo de serviços de informações, como é que Israel foi surpreendida por esse ataque do Hamas? Eu acho eu penso que tenho pensado muito a respeito disso, Elmar, porque certamente esse material chegou contrabandeado através da fronteira do Egito, né, que, digamos, seria o ponto mais frágil de controle, porque o mar que banha a Gaza, ele é totalmente vigiado pela marinha israelense. Sim. Os próprios pescadores que vivem ali da pesca, eles não podem ultrapassar uma determinada área porque eles são tiroteados, são fuzilados, bombardeados e podendo até perder a vida de sua embarcação, porque ali é super vigiado. Eu acho, duvido que esse material tenha entrado pelo mar. Acredito que esse material tenha entrado pela fronteira com o Egito, que também é uma fronteira vigiada, mas é a única hipótese que eu encontro, porque Gaza não tem nenhum aeroporto, né? O Israel controla, como aliás toda a Palestina, controla o céu, a terra, o mar, o subsolo, porque a água, que é a riqueza uma riqueza tão importante para a vida na região, ela também é controlada por Israel. Israel controla tudo. Eu imagino, portanto, eu intuo que esse material tenha entrado pelo Egito, mas eu não tenho como afirmar isso. Sim, mas a invasão, os caras invadiram, né, um número considerável de terroristas lá, né, né, executaram a sua ação e só depois disso que começou a reação, que se deram conta de que foi uma surpresa contundente, assim. Isso é que me intriga muito. A minha intriga também, porque esse fato não é novo, né? Eu lembro que depois que eu concluí o filme, eu viajei pelo Rio Grande do Sul inteiro, voltei às cidades e às comunidades palestinas para apresentar o filme. E diante como gratidão por ter criado esse trabalho, ter produzido esse documentário, que praticamente deu ao nosso povo palestino aqui do Brasil uma carteira de identidade, segundo eles mesmos dizem, pública, porque sempre foi uma população muito discreta. Então, em vários eventos, depois da apresentação do filme, eu fui convidado para as datas nacionais da Palestina, né? E recordo que no ano de 19, 2019, 2020, 2021, provavelmente, eu acho que sim, houve muitas mobilizações na fronteira de Gaza até onde fica a divisa com as cercas dos israelenses. Então, chegou a era no Dia da Terra, chamado Dia da Terra Palestina. Essas mobilizações chegaram assim a reunir cerca de 1 milhão de pessoas, que eram literalmente tiroteadas a sangue frio pelos soldados militares israelenses que ficavam do lado de fora, do outro lado da cerca. Era assim, quase como se fosse um concurso de tiro ao pato, né? Tu com a tua arma, com o teu sniper, e fuzilando, escolhendo as pessoas que você iria atingir, alcançar, né? Isso foram assim dezenas, centenas de mortos e feridos que ocorreram na divisa, né? Então, pretensamente, o exército, as forças armadas de Israel estariam preparadas para um dia alguém tentar vazar aquilo ali, né? Porque Gaza vive um cerco medieval, vamos chamar assim, um cerco medieval, porque você não entra e não sai, né? Não entra e não sai sem passar por todos os filtros que te obrigam a enfrentar. Então, eu acho que não foi talvez não seja uma surpresa para eles, para o comando lá, talvez não dá para dizer ao certo, talvez um dia se consiga ver esses documentos
de que um dia alguém vai descobrir numa biblioteca qualquer da história, né? É, Mas, mas de fato, o que eu vejo é que o Hamas é indestrutível, né? Não existe forma de derrotar o Hamas. Estando ele dentro de Gaza ou fora de Gaza, ele é indestrutível, porque hoje ele faz parte da ânima palestina. É uma organização que ganhou o coração dos palestinos e o cerco a Gaza exatamente comprova isso, né? Porque é, houve uma eleição para o Congresso palestino, o Hamas ganhou a eleição, o Fatah, autoridades os israelenses e os Estados Unidos não concordaram com o resultado, confinaram o Hamas em Gaza, né? Arriscando uma explosão, né? Essa explosão agora veio. Já estava sendo anunciada quando havia aquela mobilização de 1 milhão de pessoas na cerca, que fatalmente um dia isso ia acontecer. Então, eu entendo que essa é um jogo de carta marcada, digamos, né? Porque se eu sabia que isso ia acontecer, né? Quem sou eu? é, é, é. Mas, não, mas uma coisa impressionante é o seguinte, né, Matico? Do ponto de vista militar, a ação de Israel em relação nesse episódio, ela é um fracasso absoluto, ela é um Sim, equívoco absoluto. Eu vejo aqui de fora, assim, do noticiário, né? Por exemplo, foram invadidos, os caras entraram, quantos quilômetros eles entraram lá dentro? Entraram 30 quilômetros, 50 quilômetros, não sei sim, quanto. Eu não me lembro o número, mas entraram no território israelense, um número muito significativo de caras, né? Então, isso foi um fracasso militar, uma falha de claro. segurança e de informações. E disseram que iam eliminar o Hamas em quantas semanas? 3 semanas, 6 semanas, né? Estão atolados numa bronca e não chegaram no Hamas. Estão atolados numa bronca e não chegaram no Hamas, entende? Quer Sim. dizer, hoje estão condenados pelo mundo inteiro pela ação desastrosa dessa invasão, que eles acharam que ia ser um passeio, iam lá, iam matar os caras, iam acabar com os caras, e não acabaram. Então, é um fracasso militar rotundo. Eu não consigo. Sem É um dúvida, troço sem assim. dúvida. Eu concordo integralmente contigo. Eles não levaram, eles acharam que não contavam com a resiliência palestina e com a capacidade que esse povo tem hoje de sofrer, né? Esse é o ponto, porque nós estamos vendo as pessoas morrendo de fome, crianças. Nós temos hoje mais ou menos umas 100 mil vítimas civis em Gaza, né? E contando entre mortos, feridos, desaparecidos, crianças que diariamente padecem de fome até a morte, e, no entanto, a resistência continua, o que significa que não há uma vitória militar possível, né, É. na região. O Hamas continua resistindo, as outras facções também resistem, Mas o estão discurso unidas. oficial do Netanyahu é que a guerra só acabará quando o Hamas for dizimado da face da terra. Sim, Portanto, então ele vai contar então para dizimar o Hamas e as outras facções, Frente Popular de Libertação da Palestina, etc. Né? Para isso eles vão ter que assassinar o povo inteiro. Quer dizer, que é aí que se configura, começa a se configurar o genocídio, né? Porque eles bombardeiam indiscriminadamente a população, eles não estão combatendo o Hamas. O combate ao Hamas é apenas um pretexto para dizimar a população. Ô, Matico, Matico, voltando para o teu documentário, voltando Aham, para o teu documentário, que eu ainda não vi, hein? Mas eu aham, já fui falar no canto dele, tu mesmo me falou dele, eu já sei um pouco dele. aham, Falaste na questão da, me falaste na questão da carteira de identidade que os palestinos, sim, porque lá pelo ano 2005, 2004, com o Renan ainda era vivo, nós tentamos fazer uma história dos árabes aqui no Rio Grande do Sul. sim, E o Renan chegou a viajar para a fronteira e conversou com os caras. E veio com essa. A gente não tinha, nem nós já tínhamos a noção clara do tamanho da colônia árabe no aham, Rio Grande do Sul. O Renan sim. voltou espantado. E voltou, e ele falava muito disso, que ele ia falar com os caras, e os caras falavam isso. Queriam falar, queriam contar a história, porque seria eles eram uma identidade semi-oculta, em parte por conta da discrição deles, que eles são muito fechados, né?
Então, mas em parte porque o teu próprio documentário, a própria repercussão que o teu documentário teve, demonstra isso, quase uma indiferença por esse fenômeno migratório que é esses árabes, palestinos, libaneses, sírios, principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul. O comércio de cidades importantes, A como tua Bagé, terra, principalmente, né, Bicudo? na minha terra principalmente. É, Não, e eles, Livramento, se eu não digo, me engano, tem duas mesquitas, né? não, Uma. tem 2 meses. O Matico, e eles estão levando para aquela formação de pelo duro ali da fronteira de Livramento, os caras da origem pastoril e tal, eles estão levando uma cultura de negócio, cultura comercial. Porque sim. hoje já alguns grupos, algumas famílias lá dos libaneses e dos Afeganistão e vários caras, eles já são elite da Livramento, elite econômica, né? São caras muita grana e os filhos deles estão casando, os filhos e filhas estão casando com os filhos e filhas dos pelo duro da fronteira, dos estancieiros, que historicamente são inaptos para os negócios, né? O único negócio que eles sabem fazer é criar o boi e vender o boi. É só o que eles sabem fazer. E mais nada, eles não acreditam em mais nada. Eles têm uma ideia medieval da economia, né? É a terra e o boi que a terra propicia, tu vende, cresce o boi e pronto. Então, é célebre lá em Livramento essa incapacidade da elite local para o comércio e para a indústria. Entende? Comércio para a indústria. Eles estão levando essa cultura para lá. Então introduzindo, inclusive, novas culturas e tudo. Eu queria que tu falasse disso, dessa invisibilidade que esses caras que têm uma importância enorme no Estado, eles ainda têm. Aqui sem dúvida. acham que aqui em Porto Alegre quer ser a capital do churrasco, porque acha que tudo é o pampa, tudo é o pastoril. Sem dúvida, essa comunidade que eu chamo de quase submarina, né? Ela começa a vir para o Rio Grande do Sul de uma maneira mais evidente a partir da partilha. Começa com a partilha da Palestina em 1947, feita pela ONU, e, finalmente, depois, a partir da formação do Estado de Israel em 1948. Né? Então, é a hora de que começam os primeiros massacres, né? A hora em que os palestinos começam a pensar em deixar suas terras, suas propriedades, ou por expulsão, ou porque não se sentem mais num ambiente saudável, digamos, para criar seus filhos e desenvolver uma vida decente, digamos, né? Então, eles começam a vir ao Brasil. O nosso ponto de partida é justamente esse, no documentário. Todos eles relatam qual era o trajeto que eles tinham feito. Em geral, eles vinham para cá com um passaporte turco, que dizia, eles pensavam, então, aqui eram recebidos como turcos, né? Mas muitos Que tinham eles são chamados passaporte genericamente de turco. Genericamente, eles são exatamente. chamados de turco. Eu mesmo, na escola primária, no ginásio, eu era chamado de Omar Turco, né? Eu já tinha esse apelido, então mais ou menos eu já sabia Daí qual a era corruptela que virou Martico, Omar Turco Martico. talvez isso tenha a ver lá do Báltico, da minha avó austríaca, ela veio daquela região, ela Matite, vem de Matite, né? Então ficou é uma coisa que está muito nebulosa ainda, mas isso é outra conversa. O certo é que esses palestinos que vieram para cá, eles trazem, eu acho que trazem dentro deles a maioria deles é muçulmano, né? E eles trazem dentro deles aquela formação que o Corão ensina. O Corão diz que a família, a Umma é a grande comunidade, onde todos os árabes devem conviver. Né? Então, eles têm uma noção de família muito forte, muito enraizada. O que então provoca, digamos, eles trazem esses valores para cá, o valor da família,
né? E passam a construir a sua vida com todo o sacrifício que é a vida de todo imigrante. Isso não é diferente das outras etnias que nós conhecemos, mas com uma dedicação e uma especialização na área do comércio, que é ao contrário daqueles que vieram para cá, os imigrantes que vieram para cá no tempo do Império, né? Os Sim, alemães e os italianos, que eram agricultores, a boa parte era agricultora, a maioria eram agricultores e tal, né? é. Então, os nossos que vieram para cá com aquela vocação para o comércio, porque isso é uma coisa de 10 mil anos, né? Sim. 10 mil anos, lá, 10 mil anos antes de Cristo, eles já comercializavam tudo, eles têm essa vocação. Mas eu acho que a essência está na questão da família, né? E a essência da relação deles hoje com a Palestina segue sendo a família. Então, foi por isso que eu fui à Palestina, porque o camarada hoje ele tem o personagem, digamos, tem uma grande loja de roupa em Uruguaiana. Ele já está com 75, 80 anos ou mais, mas o filho dele está lá na Palestina. O filho predileto dele está lá na Palestina, fazendo família, cuidando da propriedade. Ele tem um imóvel, ele vai na faculdade, como outro personagem, que na época o menino era um advogado, estava se estudando direito, hoje ele já é advogado. O pai vive aqui em Uruguaiana e o filho está lá na Palestina com a família. Então, esses laços não se quebram. Não há exército do mundo que rompa com esses laços que eles têm com a terra de origem. Isso está no sangue, está na alma deles. Não há como mudar essa situação. Pode fazer toda a violência que quiser, mas eles vão continuar sempre com esse culto à terra, né? Com esse culto ao jeito de ser, ao modo de ser, ao modo familiar. Eles constroem aquelas casas, quando se lê as notícias, a família do jornalista Mohammed foi bombardeada, morreu toda a família, 25 pessoas. Eles fazem as casas para a família toda, não é para aquele grupo, eu, minha esposa, meu filhinho. É para o sobrinho, é para o neto, são casas enormes, né, onde eles constroem, e que cabe toda a família, ela permanece sempre com esse eixo de convivência familiar. O filho não é só teu, o filho é da comunidade, né? A educação do filho é responsabilidade de todos, não é só a minha responsabilidade. Isso é a essência da alma palestina. Claro que isso soma com uma generosidade extrema, uma hospitalidade que não existe como descrever, não tem como descrever. Então, essa, esse ataque israelense, essa loucura por destruir, ela no fundo ela tem esse é o pano de fundo. Quer dizer, o que eles estão tentando destruir não é o Hamas, eles estão tentando destruir são as famílias palestinas, que é a base da existência daquele Estado que ousa se rebelar, né? Que ousa enfrentar um dos exércitos mais bem preparados da região. Não é o mais bem preparado agora, talvez existam outros, e é por isso que eles estão tendo dificuldade, Israel está tendo dificuldade não só no plano local, nacional, ali em torno de Gaza, mas também fora, né? Também fora, porque hoje o Irã, os iemenitas, as forças de resistência do Iraque estão bombardeando Israel diretamente. E o Hezbollah no Líbano, isso traz uma enorme dificuldade, porque a população de Israel, inclusive, muitos colonos estão abandonando Israel. Estão indo embora porque não tem condição de segurança de se manter lá, né? São colonos quase artificiais. Essa coisa dos palestinos, Matico, é mais ou menos como o que ocorreu com certas etnias indígenas aqui no Brasil, né? Os Guarani e outros eram domesticáveis e tal, e se adequaram e tal, e sobreviveram. Mas tinha as tribos que não aceitavam o trabalho escravo, que ninguém conseguia fazê-los trabalhar regularmente Então eles foram eliminados. Eles foram eliminados, os charruas, os minanos, os gês, eles foram eliminados, foram trucidados, né? Eles foram trucidados. Perfeito. Como eu disse antes, eu estou fazendo agora esse filme sobre os Guarani, né? E justamente a história é a mesma, né? É a história de um genocídio, tal como está ocorrendo lá na Palestina. No caso, naquela época,
na época das missões, que nós vamos até o período de 1750, mais ou menos, a coroa espanhola adversária da colônia portuguesa, concorrente, os dois se unem para a destruição das aldeias aqui, e das próprias missões, né? Eles fazem a Sim. união. Então, isso é a história. Agora, lá na Palestina, a situação vai ficar muito complicada, porque o Netanyahu tenta se manter no poder à custa da guerra, né? Por isso é que ele resiste, inclusive, a assinar qualquer acordo de paz, ou trégua, ou mesmo trégua, porque ele sabe que no momento que parar a guerra, ele cai, né? E a Isso é uma hora que outra ele cair, situação. ele vai ser pendurado num poste. Ah, seguramente, porque ele vai ser julgado como criminoso de guerra, não tem como, genocida, ele e todo o governo, né? Todo o governo dele. Vai ser pendurado num poste, né? O que, o que Israel não contava, eu acho que isso é o maior equívoco de todos, eu acho que eles cometeram nesse período, foi não avaliar adequadamente o terremoto que está acontecendo no mundo hoje, no entorno. Pois Porque é. nós temos hoje no plano internacional uma aliança fortíssima surgida que está surgindo, que está se fortalecendo a cada dia entre a China, a Rússia, o Irã e os países da região sul do mundo, através dos BRICS, que está se expressando nos BRICS. Isso praticamente, essa aliança que está se desenhando, cada dia se fortalecendo, ela coloca em xeque o projeto de Israel. Qual é o projeto de Israel? O projeto de Israel não é um projeto de uma, como diziam os sionistas, né? O projeto de Israel é uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso foi o que moveu durante muito tempo o projeto sionista, né? Que na realidade é um projeto colonial e um projeto racista. Então, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e tudo mais jogaram todas as fichas nesse projeto, que é uma maneira de controlar, criar ali, digamos, um fortim, né, numa área que eles consideravam que não tinha ninguém, né? Chegava ao ponto de dizer uma terra sem povo, né? Então desconheciam os milhões de palestinos que viviam lá, que sempre viveram lá, né? Para um povo sem terra. Então, todo esse projeto militar de ocupação, de dominação daquela região riquíssima em petróleo, do Oriente Médio, todo esse projeto hoje está em xeque. E, aliás, acho que um dos motivos para essa rebelião, vamos chamar assim, do Hamas e das outras facções, justamente foi para interromper o processo de normalização que estava ocorrendo entre Israel e alguns dos países árabes que são assim componentes-chave da região, né? Então, a Arábia Saudita, o Emirado, o Catar, o próprio Egito, e tudo isso estava se encaminhando para um grande acordo de aceitação da potência Israel na região, né? E o confronto com o Hamas, que o Hamas busca, não por terrorismo, porque isso não existe. O direito à rebelião ele está reconhecido não só pela ONU, como reconhecido até por todas as igrejas que você quiser encontrar. O direito à rebelião por um povo que está sofrendo ocupação colonial e racismo, a África do Sul está aí para contar a história e tudo mais, né? Então, esse processo de normalização das relações de Israel com os países árabes, ele foi interrompido, cortado a partir dos fatos dos últimos fatos de outubro, né? Porque agora, hoje, você vê que todos estão com restrição a Israel de novo, ninguém mais vai entrar num genocídio, vai se associar com um Estado genocida. O mundo inteiro já vê isso, né? Então, digamos, esse seria o pano de fundo desses fatos que nós estamos vendo nesse dia a dia desse conflito, né? O processo de normalização está interrompido. O Mar Vermelho, os iemenitas bloquearam o Mar Vermelho. Imagina o que significa isso para o comércio. Um prejuízo gigante. Irã que segue... O Irã hoje mesmo incautou lá, prendeu um petroleiro, um graneleiro americano, né? Um petroleiro, se eu não me engano, americano. Então, a situação lá está... o processo todo de normalização que estava ocorrendo acabou, né? Pelo menos por enquanto.
Mas essa não é a versão que a grande mídia está passando para a comunidade universal. É, e eu não sei, eu tenho sentido vergonha da profissão que eu escolhi, vendo a qualidade da cobertura que os nossos veículos estão fazendo, né? Eu muitas vezes sou obrigado a sair da sala, eu saio da sala, né? Eu desligo a televisão, eu deixo o jornal de lado, não, porque eu não consigo aceitar o tipo de argumentação que chega pronto, embalada no pacote, como se fosse assim por encomenda, né? Alô? Alô? Então, Sim, Alô? sim, Omar, está falando aí, Omar. eu tenho buscado me informar por outros meios, Estou pela numa internet, live, estou numa live. mas a nossa mídia realmente Vou ela fechar aqui, pô. é até uma coisa constrangedora, chega a ser constrangedora, ver as principais TVs do Brasil cobrindo o conflito lá Uhum. porque eles têm uma visão Bem, que já diga chega devagarinho que eu pronta, estou né? numa live que eu não posso Chega atender. pronta. Meu bem? Diga que eu estou numa conversa que não Omar, posso atender, que lá que Omar, eu ligo. vou te deixar no mudo aí, Omar. Quando tu precisar falar, tu abre teu Alô? microfone. Tá. Ô, Martico, posso falar? Claro. Claro, Eugênio. É, Fale. aqui tu atribuis esse domínio da mídia por uma opinião só, a favor de Israel, ao capital, ao poder que eles têm de influenciar ou ao passado de horror que eles viveram. Todo mundo tem pena, todo mundo tem, em relação ao nazismo, estou falando. O que que faz a imprensa mundial ficar praticamente toda ao lado de Israel? Unânime, né? É unânime. Eu É, acho que nós estamos assistindo vivenciando uma fase de transição, né, em que aquela mídia que nós nos acostumamos a ver até agora, ela está em processo de estado de coma, vamos dizer assim, né? Então, esses grupos empresariais, financeiros e familiares que dominam os grandes veículos, eles trabalham em base como se fosse uma orquestra no mundo todo. Isso não é um problema brasileiro, é um problema em todo o planeta, né? E nós estamos vendo esses grupos entrarem em estado de coma, né, praticamente, porque, do ponto de vista, as novas mídias, as grandes redes, elas, elas hoje elas servem como uma alternativa a esse noticiário viciado que nós costumamos ver. Aqui no Brasil, o fenômeno o lobby israelense é fortíssimo, não é realmente pequeno, né? Quer dizer, eles conseguiram, o lobby israelense conseguiu, em pleno conflito, levar uma comitiva de juízes brasileiros dos principais tribunais para Israel, né? Em meio a um genocídio, seria mais ou menos se nós estivéssemos na Alemanha nazista na época, você convidar em pleno já com todo o conflito já desencadeado, você convidar uma delegação de juízes para visitar o Auschwitz. país, né? Uma coisa que não tem cabimento. E os nossos juízes foram, né? Os juízes que julgam os nossos problemas aqui, os nossos conflitos jurídicos aqui, em comitiva ainda a Israel, claro que devidamente patrocinados pelo lobby israelense, né? Então, eu acho que esse lobby aqui no Brasil ele é muito ativo, é muito forte, né? E eu senti ele na carne, né? Quando da finalização do Palestina Brasileira, quando entreguei o produto, como filme feito, nós tivemos assim meses e meses de discussão com a direção do canal Curto sobre o conteúdo do filme. Chegou a ser contratado, o próprio canal contratou um especialista em Oriente Médio para fazer uma revisão de todos os conteúdos do filme, para ver se tinha alguma informação eventualmente errada ou não. Foram meses. O cara era um super doutor, não lembro o nome dele agora, mas foi contratado, um doutor com pós-doutorado, doutorado em Oriente Médio. Ele fez uma avaliação do filme para ver se havia alguma informação, sei lá, errada, contrabandeada, que sei eu, não sei. No fim das contas, quando Conseguisse,
conseguisse negociar o filme com alguma plataforma dessas aí? Não, o que nós tínhamos, o acordo que a Cena 1 do Caco Schmidt, que foi a produtora, que nós fizemos com o Canal Curta, foi um acordo de produção para o Canal Curta, né? Por X tempo, 3 anos. Eu não recordo bem o tempo do contrato que era, porque eu só assinei como diretor do filme, né? Eu fui o diretor e roteirista, mas esse filme foi feito com exclusividade para o Canal Curta, né? Então, que é um canal tido como um canal democrático, das liberdades democráticas, contra a censura e tudo mais. Mas quando o assunto chega à Palestina, meu amigo, aí a conversa é outra, né? Tanto é que eu rodei um comercial do filme lá, um comercial não, como é que chama? Uma ante-estreia, antivéspera do filme, sei lá, eu rodei um pequeno filmete em Jerusalém. Fizeste um teaser, né? exatamente. Meu vocabulário inglês é muito ruim ultimamente. Não, rodei um teaser em Jerusalém, que foi para o ar, Canal Curta, tudo mais, a Palestina. Depois rodei um segundo, assim, um segundo já aqui em Porto Alegre, mas depois a coisa degringolou. O acordo final nosso, depois de meses de discussão, foi a ideia era a seguinte: a regra do contrato dizia: Canal Curta apresenta conteúdos relevantes. E aí entrava o filme. O contrato exigia isso. Só que aí eles nos pediram, a comissão deles lá, nos pediu para tirar o nome deles do filme. Então, o filme entrou, foi divulgado, porque eles tinham que divulgar o filme, mas a abertura do Canal Curta foi suprimida, por exemplo, a pedido deles. Mas, Tico, o filme é do Canal Curta? O filme é Não, teu não ou é do mais. Canal Curta? Não. O filme ele foi feito em coprodução com o Canal Curta, mas já esgotou o tempo, já passou o tempo deles de contrato de exclusividade com eles. Então, por Porque exemplo, o filme foi vira apresentado. Pode falar, Vitor. O filme vira um documento atualíssimo nas circunstâncias atuais, né, Matico? Sem dúvida. Ele vira um documento atualíssimo, né? Porque o Brasil não tem noção disso aí aqui, né? O filme participou, o Elmar, o filme foi convidado e selecionado em cerca de 25 mostras e festivais internacionais de cinema mundo afora. O filme foi apresentado em, por exemplo, aqui no Brasil, eu fiz a estreia dele na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na Mostra de Cine Árabe de Cinema de São Paulo, que é uma mostra fantástica, patrocinada pelas Bolsas de Comércio Árabe. Ele participou do festival em Buenos Aires, no México, em Portugal, 2 ou 3 festivais, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Índia. Recentemente ele foi transmitido teve uma sessão especial nas arredores da Síria, na própria Síria, né? Então o filme ele ganhou uma projeção internacional interessantíssima. E um dos cuidados que nós tivemos foi justamente isso. Depois que o filme estava pronto, nós começamos a verter o filme, a traduzir para legendar. Então nós legendamos em espanhol, italiano, árabe. Agora recentemente eu consegui uma versão Mas árabe. Matico, ele está acessível no YouTube, por exemplo? Está acessível no YouTube. Eu passei, inclusive, Caco, Omar, o endereço do nosso grupo ali, vou disponibilizar ele aqui. Eu passei batido, desculpa. Então, estava em tempo de te redimir. Adquire uma atualidade excelente. Adquire uma atualidade incrível o filme. Excepcional. Eu tive o cuidado de conduzir o filme no sentido de que ele não perdesse a atualidade mesmo. Então, não é uma reportagem daquelas do fato, digamos, né? O filme conversa sobre ele fala muito mais com o sentimento do que com os fatos, né?
Os fatos. Não, ele é Pois atualíssimo, é. ele é atualíssimo, Matico. E vai Parece. permanecer atual por muito tempo ainda. Eu até queria retroagir um pouco a nossa conversa para entender o processo que aconteceu. Por que que houve a invasão no hotel onde apenas vocês estavam hospedados lá? Havia uma ordem, uma determinação, uma denúncia de que vocês estariam fazendo o que não deviam fazer? Provavelmente porque um dia anterior, nós estávamos. A ideia era filmar, nós tínhamos um acordo lá com com os sheiks da Al-Aqsa, da mesquita de Al-Aqsa, que é a principal mesquita Como é que eu de faço aqui? Está Jerusalém. virado para mim aqui, eu saí da live. E, e nós estávamos indo para filmar a cerimônia em Al-Aqsa e fomos detidos, estávamos no mercado de Jerusalém, em direção à mesquita, e fomos detidos num posto, num checkpoint de controle dos israelenses. Aí nos pararam no mercado, nos canais que nos levariam até a mesquita. Aí nos detiveram, olharam toda a nossa documentação, nós ficamos detidos ali com equipamentos, com tudo, durante uma hora e meia, duas, não sei direito, até que eu fui até acompanhado por um policial da segurança de Israel, ali da região. Eu fui levado até um quartel de Por que que segurança o da som dele está região baixo, né? e eu não sei se eu posso continuar falando ou não. Pode. O Marco fez uma paralela aí. Deve. Então, eu fui levado até uma instalação policial da região, que nós estávamos na região ali do Muro das Lamentações, que é muito conhecido, né? Sim. E assinei um documento, fui obrigado a assinar um documento em hebraico, né? Que eu não tinha o menor conhecimento do que era, mas era a condição para nos soltar, né? Porque nós estávamos já detidos durante horas ali naquele checkpoint. E assinei o documento e perguntei para o oficial que estava ali me atendendo, estava prestando atenção naquilo, ela disse, o que diz esse documento, afinal das contas? Ela disse, sem som, sem luz, não é para filmar mais nada, tá? Alguma coisa do gênero, né? Que ela explicou. Eu disse, bom, tudo bem, se é para sair da nossa nós estávamos detidos, o nosso guia palestino brasileiro foi expulso lá do lugar, os guardas disseram para ele, você é palestino? Ah, não, eu sou palestino brasileiro, não interessa. Esse lugar aqui não é para você, pode ir embora daqui. Aí nós perdemos o único contato que nós tínhamos para falar em árabe, né? Então nós ficamos ali perdidos realmente. Eu assinei o tal do documento, esse que me foi apresentado, nós fomos liberados, voltamos a tentar entrar na Al-Aqsa, mas não conseguimos. A polícia que fecha o portão, um dos portões não deixou nós entrar, não permitiu a nossa entrada, mesmo com aquilo, com o papel assinado, isso em hebraico. Em suma, voltei para o hotel e disse, a coisa vai explodir agora, né? A bomba vai explodir. Com isso, a partir daí, não tem volta. Então... E aí tu mandaste os aconteceu... filmes nesse dia, antes Aí desse claro, episódio? exatamente. Aí nós tínhamos lá um palestino brasileiro que estava pensando em voltar para o Brasil e nós levamos ele de caminhonete, que nós tínhamos alugado uma caminhonete para trabalhar, até a fronteira da Jordânia, né? Ele passou para a fronteira da Jordânia e na Jordânia ele pegou um avião para voltar para o Brasil com os arquivos do filme. Então, na noite seguinte, eles entraram lá no hotel e cometeram aquela violência, aquele absurdo todo. Eu já estava tranquilo, porque eu não tinha mais as imagens, mas já estavam salvas aqui, né? Uhum. No Brasil, eu estava a caminho do Brasil. Se não Colocou fosse dentro de uma isso, teria... a roupa suja. Matico, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Matico, Estamos te ouvindo, mas não estamos está me te ouvindo? vendo. Estamos te Eu ouvindo, estou mas não Pois é. estamos te Não, vendo. eu vou ter, a Matico, eu vou ter que sair. Vieirinha, Matico, eu vou ter que sair agora, tá? Mas eu queria dizer uma coisa, Matico, tem que vir aqui no Já Me Visitar, aqui na Aripo. Temos que falar, isso aí tem muito assunto. Passa aqui uma hora dessa, Claro, sem dúvida. tá? Tá, sem dúvida. Então tá o Opa. convite. Tá, Tá feito o convite. Um abraço. Tá Obrigado, feito. Obrigado, maravilha. um abraço. Depoimento fantástico. Muito obrigado. Obrigado, Elmar. É muito bom mesmo. Mas, enfim, Vieirinha, voltando, então,
ao tema, aquilo que nós vivemos é o que a população palestina vive diariamente, noite e dia. Porque a tese, a orientação é de tornar a vida impossível, é de tornar o cotidiano impossível de ser vivido. É uma tentativa de quebrar o cara, quebrar o indivíduo, quebrar a família, atacar os filhos, atacar a mulher, bater na mulher, na esposa, desrespeitar o marido diante dos outros, proibir o culto, não deixar o cara entrar agora nós vamos entrar no mês do Ramadã, que é o mês sagrado Sim, dos muçulmanos. sim. A violência, a mesquita está fechada, eles não deixam ninguém entrar, as pessoas têm que rezar na rua, entendeu? E sofrem todo tipo de humilhação. Olha, a nossa ditadura era branda perto do que acontece lá, né? O que é o cotidiano palestino, o dia a dia, o cara para ir para o trabalho, o cara para passar por um checkpoint, a moça que tem que ser revistada, que vai ser revistada de modo amoral pelos guardas, tudo isso, o ataque à noite nos campos de refugiados que ainda existem, que hoje não são mais campos de tendas, são campos com construções físicas. Eles são Sim. toda noite tem ataque, toda noite tem destruição. Eles pegam as patrolas, essas máquinas de terraplanagem, com aqueles ganchos e arrancam o asfalto da rua para não permitir que a rua se transforme numa via para um veículo qualquer, uma coisa desumana. Cortam a água, cimentam os poços dos agricultores, botam cimento nos poços de água dos agricultores, roubam as ovelhas, massacram. Então, aquilo que nós passamos lá não é nada comparado com o que um palestino hoje, seja ele da área urbana ou seja da área rural, ele é obrigado a viver e a enfrentar no seu dia a dia. Cada minuto, cada hora. Daí essa Tu vê, resiliência do povo Chico, palestino e É incrível. a resistência à dor e ao sofrimento. É o que explica essa força inquebrantável que nós estamos vendo em Gaza, que eu comparo assim, eu estou comparando Gaza até chão, né? Lembro sempre daquela frase do Che, né? 1, 2, 3 Vietnãs, né? Sim, O povo vietnamita resistiu a tudo, né? Aos ataques mais violentos que nós vimos na nossa história da humanidade nos últimos 100 anos. E eu vejo hoje, eu chamo Viet Gaza, né? Porque aquela resiliência do povo palestino em Gaza é comparável com a resiliência do povo do vietnamita. Vietcong. Eu assisti outro dia, 3 horas, o filme, o corte final do diretor, né? Do Apocalipse Now, né? Sim, E é o êxtase da violência, é o extremo da violência como religião, vamos dizer assim, né? Como um mito a ser cultuado, né? Então, eu assisti esse filme recentemente, lá pela 5ª vez já, né? Mas essa versão eu tinha visto só uma, e eu vi de novo, eu vi Gaza ali dentro. Gaza está ali, aquilo ali é o que está acontecendo em Gaza hoje com outra geografia, né? vem cá, Matico, tu sente muito, assim, no palestino, um ódio mortal contra os judeus, uma raiva que quer eliminar os judeus também, ou Não, não? não. O palestino, ele nesses 10 mil anos daquela civilização, ele aprendeu a conviver com os judeus. Não existe nenhum tipo de perseguição religiosa dos palestinos para os palestinos cristãos e para os judeus também. Pelo contrário, Israel hoje persegue aqueles judeus chamados de ultra-ortodoxos, né, que negam o projeto sionista, racista e colonialista em Tel Aviv, por exemplo, em Jerusalém, melhor dizendo, entendeu? Onde tem o bairro lá, o Meachari, onde vivem esses judeus ultra-ortodoxos, são atacados diariamente pela repressão sionista, né? Então, a convivência entre as 3 religiões seria perfeitamente possível. Da parte palestina, uma aceitação integral. Nós vimos isso. Inclusive, um dos personagens do filme é um palestino cristão, né? E nós
nós acompanhamos ele a Belém, justamente onde era a terra dele, Belém, que era uma grande aglomeração de cristãos ali, né? Uhum. Se sabe por quê, é uma terra sagrada para nós cristãos, e a convivência é tranquila, não existe nenhum tipo de repressão e nenhum tipo de ódio. Agora, contra o sionismo, eu acho que o ódio é quase que uma obrigação, né? Porque eu não sei como que a pessoa vai se colocar, virar a cara para aquilo que está acontecendo, que está ocorrendo com a família dele, com o meu filho, com o filho do parente. Então, eu acho que esse racismo ou perseguição religiosa só existe como projeto sionista e não como um projeto de convivência que lá existiu relativamente bem até o sionismo chegar, né? Que foi no século XX, a partir do século XX, que o sionismo começou a plantar suas sementes de ódio na Palestina, porque até então é um lugar tranquilo, né? Pacífico. Me diz uma coisa, Matico. Por exemplo, uma guerra só continua se tem arma dos dois lados. Como é que o Hamas hoje, por exemplo, está se reabastecendo? Porque as armas, eu digo, os armamentos são destruídos, acabam. Sim, sim, claro. E como é que tu acha que estão sendo? Eu acho Irã, que eu não sei, eu estou vendo a situação é muito difícil, porque a repressão, a vigilância é extrema, né? Hoje, em caso de guerra, como está acontecendo, de um conflito como está acontecendo, obviamente que imagino que ninguém dorme. Mas eu penso que eles acumularam, que os palestinos acumularam durante anos e anos esse armamento está muito bem guardado até agora, porque com todo o conflito, com todos esses meses que se passaram, que eles achavam, os israelenses achavam que iam fazer uma campanha de dias, né? 7 dias, 8 dias, 10 dias. Nós estamos há 5 meses e eles continuam jogando foguete ainda, continua saindo foguete, é foguete mesmo, né? Não é míssil, é foguete, coisa primitiva, e ainda continuam tendo munição para atacar diariamente e bombardear Israel, não só o território tido nas mãos de Israel, território palestino conquistado por Israel, ou dominado por Israel, como também no próprio conflito em Gaza mesmo, né? A gente vê todo dia o Hamas publica os vídeos, as outras frentes, a Frente Popular de Libertação também publica vídeos dos seus combatentes no choque pessoal contra o Israel e eles continuam batendo. A Falaste uma munição parece que expressão, tem à vontade, não sei como, não sei falaste uma explicar. expressão chave aí, eles publicam vídeos. Como é que a Aham. população daquela região em especial, da Palestina genérica, se informa? Qual é o tipo de veículo de informação que eles têm? Internet. A mesma que eu. Internet. Né? Tudo chega pela internet, Uhum. pelos canais da internet, canais legítimos, legais. Eu devo seguir, me informar por acho que uns 300 canais palestinos, digamos, e que tratam da questão do Oriente Médio, né? Mas E não todos só gerados por organização, por instituições, organizados, por não, e também por particulares. cidadãos, jornalistas de todo tipo, repórteres de todo tipo, sociólogos, políticos. Aí você não tem mais aquela redação formal, né? É. Onde o cara tem que fazer lá, pegou seu diplominha na A Al FAMEC, foi para Jazeera, a Al Jazeera seria uma raríssima veículo de comunicação a expor, digamos, uma leitura mais isenta em relação a tudo que acontece. A Al Jazeera é captada lá, Sim, sim, através da internet? ela é a televisão. A Al Jazeera é uma TV mundial, né? Uma TV global. Sim. Ela é uma potência. Eu mesmo trabalhei para uma outra TV, prestei serviço para uma outra TV árabe, para duas TVs árabes, a Al Arabiya e Al Arabi, que são TVs também daquela região ali do Golfo, ali, né? Do Golfo Pérsico, e são TVs da área dos Emirados, Catar ali, e eles são TVs internacionais. Uma delas, inclusive, tem um correspondente aqui no Brasil, com quem eu já trabalhei, está em São Paulo. E, inclusive, rodamos um documentário que ainda não foi finalizado, chamado Árabes do Sul, sobre a comunidade árabe aqui, né? É. Que ainda ele foi gravado, mas não foi finalizado, está guardado para um outro momento.
mas a TV Al Jazeera é tida como uma TV que não é uma TV pró-Palestina. Agora todos são pró-palestinos, porque o meio de comunicação que ousar esconder o que está acontecendo lá, ele realmente compromete até a sua raiz, né? Seus alicerces, porque é tão violento o que nós estamos vendo lá, o genocídio, é tão claro, tão absurdo, que é difícil para um meio de comunicação que se pretenda ser respeitado desconheça o que está acontecendo. Principalmente uma TV como a Al Jazeera, né? Que teve quantos correspondentes já perdeu lá, né? Esse ano. Sim. A Al Jazeera é, de novo, um raro veículo de comunicação que tem repórteres lá em loco, Tem. acompanhando ao vivo Tem. episódios. Mas eles fazem cobertura permanente. Uhum. Ao contrário do O que próprio se vê. Catar, que vinha naquele processo de normalização, que eu citei antes, né? Aquele processo de normalização com Israel, ele saiu fora desse Pantanal aí, que eles estavam entrando no Pantanal, uma espécie de Pantanal, né? Israel não tem como cortar a internet, essas coisas? Não, eles sim, cortam, claro, sim, claro. Sempre que podem, cortam, sim, sem dúvida. Aí é uma gritaria, porque lá não é só Gaza, não é só o povo palestino que está em Gaza. Tem lá as organizações internacionais, por exemplo, a UNRWA, que é a dos refugiados, a organização voltada da ONU para os refugiados, já perdeu mais de 100 funcionários mortos em Gaza. É uma coisa louca. E essas organizações, as ONGs, como a Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né, que está lá, está dentro de Gaza, atendendo com o seu pessoal, com suas equipes sendo massacradas, essas organizações, quando cai a internet, elas, claro, se levantam, porque não tem que ter internet, como é que vai cortar a internet? Não pode. Inclusive para o tratamento, né, das pessoas, precisa. Não, é uma coisa de assim saúde, absurda. É. Olha, eu pensei que eu tinha visto tudo. Eu pensei que tinha visto tudo quando eu estive em El Salvador, cobrindo a guerra lá em El Salvador, a guerra civil lá em El Salvador, na década de 80, fazendo um trabalho para uma revista francesa. E eu pensei que tinha visto tudo em termos de maldade humana, né? Eu, inclusive, naquela época, eu resolvi deixar o jornalismo por muito tempo, porque eu disse, não, eu cheguei no limite, né, que uma pessoa normal pode suportar, de escrever sobre isso, etc. Então, depois que eu voltei lá de El Salvador, eu, inclusive, resolvi mudar o meu percurso. Eu resolvi deixar de lado o jornalismo e passei a aprender a fazer cinema. Né? Mudei de linguagem. Eu digo, não quero mais escrever sobre isso, não quero mais ver isso, de tal a fúria que eu presenciei lá em El Salvador. Em El Salvador. Então, para mim, foi a gota d'água que me fez trocar de faixa, digamos, né? Me fez trocar de faixa. Mas hoje, agora, tantos anos depois, né? Depois de fazer esse filme sobre a Palestina, depois de fazer um filme sobre El Salvador, que eu também fiz, né? Quando eu testemunho via a internet esse massacre, esse genocídio, num aparelho celular, né? Eu fico perguntando, bom, se eu vou ter que mudar de faixa, eu vou ter que deixar de ser humano também, né? Porque, como diz o Lula, nós não somos algoritmos, nós somos humanos e não dá para virar a cara para o que está acontecendo lá. Esse é o ponto, eu acho que é um ponto-chave. É quando você decide se é humano ou não, né? Esse é o dilema que eu acho que todos nós estamos vivendo diante dos fatos que estão sendo jogados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Afinal, nós vamos permitir isso? Nós vamos continuar concordando com isso? Nós vamos ficar silentes diante disso? Nós vamos fingir que não é problema nosso? Né? Então, eu acho que esse é a grande questão hoje é essa. No momento, inclusive, Então, a guerra da Ucrânia, então, seria fichinha perto do que acontece em Gaza, na tua opinião, assim ou não?
Não, eu acho São que a situações Ucrânia, diferentes, né? A Ucrânia é uma outra faixa de problema, porque na Ucrânia tu tem dois exércitos organizados, né? Dois exércitos organizados se enfrentando. O É, exército russo e o exército da Ucrânia, que representa a OTAN. Né? Um exército que é mantido, pago, municiado pelos países da OTAN, né, que formam esse antigo organismo que eu pensei que ia desaparecer com a queda da União Soviética, com a destruição da União Soviética, mas não, ele sobreviveu, é uma anomalia, não, ele porque a estava em OTAN, vias, ele estava numa hibernação, vamos dizer assim, Matico, né? exatamente, Que mas eu achei agora, que com a depois da guerra da União Ucrânia, Soviética, a guerra da Ucrânia vitaminou a OTAN, que se claro, rejuvenesceu. mas o que trouxe a guerra da Ucrânia? O que fez a guerra A eclodir? guerra, Em 2014, a Praça Maidan, os fatos da Praça Maidan, quando o governo é varrido, o governo pró-russo é varrido do cenário, entram novas forças conservadoras, na minha opinião, né, conservadoras, neonazistas, empresariais, corporações tomam o governo e a OTAN, que foi a patrocinadora daquele movimento, entra com tudo. E aí, durante anos, quase uma década, não, quase uma década, né? Ela ataca toda aquela região de fala e cultura russa, que é essa região que hoje está recebendo a maior parte dos combates, né? Donbass, né? E ali se estabelece um conflito entre forças que são, de certa forma, apresentam, de certa forma, um equilíbrio em termos de tecnologia, armamento, número de soldados, e recursos e tudo mais, né? Sem entrar no mérito da questão. Agora, na Palestina, não, você tem um povo desarmado, na realidade. Né? Porque ninguém anda armado na Palestina, você vai andar com uma pistola, uma metralhadora, um fuzil, o que é isso? Isso não existe. Isso não existe. Você não anda 50 metros na rua se você tiver com uma arma, né? Você tem lá todo o equipamento de vigilância possível que se pode imaginar que exista no planeta, está lá. Todos os muros, quilômetros e quilômetros de muros que cercam a Palestina e que dividem a Palestina, todos eles são vigiados por câmeras, balões, tudo, câmera facial, tudo que você imaginar, todo recurso tecnológico possível para identificar a pessoa, para ver para onde ela está indo, para fazer. Isso é uma guerra desigual, não dá para chamar de guerra. Por isso é que não existe a guerra. Quando eu leio o título, a guerra contra o Hamas, não é guerra contra o Hamas. Não existe, porque é um povo desarmado contra um outro que é super armado. Né? Então, é incomparável a situação. é incomparável. Não dá para comparar as duas coisas, são bem diferentes. Matico, infelizmente, nós vamos ter que começar a encerrar por aqui. Tá? Não sempre, quando as coisas começam a ficar animadas, mas a gente começa também a ter um certo esgotamento no tempo. Agora, nós voltaremos, né? Como diria o bom amigo José Antônio Pereira Machado. O grande Pinheirinho, né? E voltaremos, no caso, para o Pinheirinho, bom e velho Pinheirinho, que já esteve conosco Isso duas Posso fazer vezes aqui. uma última intervenção? Faça. Matico, fala aí 30 segundos sobre esse documentário sobre as águas do Brasil, que tu também participaste, ao menos o Caco me falou que tu estava junto. Não participei da Caixa d'Água do Brasil, né? Caixa d'Água. Foi Caixa... isso. Não, esse é a produtora do Caco que fez. A produtora do Caco. Eu Então, pensei que tinha direção. Não tem. É uma série belíssima sobre as águas que alimentam o Brasil, que mantêm o Brasil vivo, né? Uma viagem magnífica que o Caco fez muito. O Caco foi que dirigiu essa série. Acho que ela tem uma Matico está parceria com a envolvido, na verdade, com outra, que é a questão dos Guaranis e do genocídio que ocorreu lá. E é esse o assunto sobre o qual nós voltaremos a conversar, tá, Matico? Vamos combinar uma data aí oportuna e vamos conversar bastante sobre isso, que também não deixa de ser um assunto vivo para todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Esse ano nós vamos entrar agora num período, Ribeirinha,
em que se aproxima a data emblemática da chegada dos jesuítas do Rio Grande do Sul, agora nos próximos anos, entendeu? Então, Então, o filme, de certa forma, já vai antecipando. A gente tem que vai ser buscar. A gente trabalha sobre tendências, né? A gente não muito trabalha bom. sobre aquilo. Então, Esta é a veia jornalística do Omar de ah, Barros Filho. sem Matico, dúvida. muitíssimo obrigado pela tua Obrigado. disponibilidade, a tua contribuição aqui foi valiosa e riquíssima sobre todos os aspectos. Claro que Né? sim. Tens aí um cabedal de conhecimento impressionante. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a vocês. Tá bom? Valeu, Valeu. Matico.